Bem-vindo ao nosso segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente estudou o quê? A gente estudou a diversidade dos seres vivos, não foi? Que é chamada de biodiversidade. A gente estudou a classificação dos seres vivos, também a sua nomenclatura, não foi? Dos seres vivos. Depois a gente estudou o quê? Os 5 reinos, como o vírus, um grupo sem reinos, né? A gente também estudou o quê? O reino Monera ou o reino das bactérias. Depois a gente viu também o quê? O reino dos protozoários, ou o reino protista. Depois a gente viu o quê? O reino fungi, não foi? Então a gente estudou esse conjunto de reino, né? Que é dividido em 5 reinos que existem na natureza. E a gente viu as doenças causadas por protozoários, as doenças causadas por fungo, e a gente ficou estudando as doenças causadas por vírus, ou seja, as viroses que mais matavam no mundo. Isso foi o assunto da primeira unidade, certo? E ficou a pendência de algumas doenças causadas por vírus, que quando a gente agora nessa unidade, a gente ainda vai ver com um pequeno exercício, que vai ser a nossa aula da próxima semana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a botânica, que a gente viu os 5 reinos, só faltou o quê? O reino animalia e o reino plant, ou reino dos vegetais. Hoje a gente vai dar continuidade a esses 5 reinos, falando sobre o reino plant, né? Que antigamente você dizia reino vegetal, reino animal, reino das plantas, né? Mas hoje a gente diz que é o reino plantar e o reino plant, certo? Então quem estuda o reino plant é a botânica. E o que é a botânica? É a ciência que estuda os vegetais, como iremos ver agora aqui no reino plant. Então quais são as características principais desse reino? Primeiro a gente vai estudar pedacinho por pedacinho. Então as características principais do reino plant são seres eucariontes. Por quê? Porque ele possui uma carioteca, né? Uma cápsula, né? Carioteca, tá certo? Que ele também pode ser revestido de membrana e citoplasma, tá certo? Então depois dessa característica, eles são seres né? Quer dizer, multicelulares, tem várias células, né? Cada plantinha, cada vegetal, como você queira dizer, ele tem várias células, por isso que eles são classificados como multicelulares. E quanto à alimentação deles, eles são considerados o quê? Seres autótrofos ou autotróficos. Por quê? Porque eles sintetizam o próprio alimento. Só quem tem o poder de fabricar ou sintetizar os próprios elementos são os vegetais. Que nós seres humanos somos considerados seres parasitas. Porque a gente pega carona com quem? Com os vegetais. E por sua vez, os vegetais estão divididos em 2 grupos. As plantinhas que são o quê? Vasculares e as plantinhas que são avasculares. Esse A aqui está dizendo o quê? O A na biologia está dizendo sentido de negação. Toda vez que você vê o Azinho lá na frente, ele está negando. Se um é vascular, o outro não é vascular. Entendeu? Então, ó, se você vê o Azinho lá na biologia, como a gente estava falando, né? Ele diz não, certo? Se você vê pseudo, quer dizer o quê? Falso, certo? Então, isso são detalhezinhos que a gente olha lá na biologia e a gente entende melhor o ramo da biologia. Então, o ramo da biologia que estuda as plantas, ou o campo da biologia que estuda as plantas, é chamado de botânica. Então, botânica é a parte da biologia que vai estudar o quê? Os vegetais, ou seja, o reino plant. Então, as plantas vasculares ou traqueófitas são plantas superiores que apresentam 2 vasos condutores, né?
que vai servir de condução para a seiva bruta e a seiva elaborada, certo? Através dos seus sistemas. E as vasculares são chamadas de briófitas, elas não apresentam esses vasos condutores que aparecem aqui nas vasculares. Então fica para vocês aqui no vídeo o cadograma, para você fazer aquela observância, e na próxima aula a gente continua a partir do cadograma, ok?